Olá pessoal, eu sou Cláudio Saldanha, especialista em gestão de pessoas. Vamos falar hoje sobre uma questão que gera muitas dúvidas, não é? Que são os acordos e sentenças judiciais que tem FGTS a pagar. FGTS e multa dos 40% do FGTS a pagar. É comum que o juiz mande que esse FGTS seja pago direto para o trabalhador. E aí a empresa, cumprindo a sentença, vai lá e paga direto para o trabalhador. Porém, isso gera um problema com o FGTS, porque não há previsão legal de nenhuma situação que seja permitido entregar o valor do FGTS direto ao trabalhador. Essa situação não gerava nenhuma dúvida anteriormente, nenhuma dúvida assim muito clara anteriormente, que gerava questionamentos maiores, porque antigamente com a conectividade social, o juiz mandava liberar o saldo da conta com alvará, você liberava, a conta sumia. Ou, né, o cara sacava tudo, a conta sumia. Mas agora, com o FGTS digital, que ele faz o monitoramento com os depósitos que estão constando lá no e-social, fica aparecendo uma pendência quando você gera a demissão do trabalhador e ele espera a multa do FGTS lá no FGTS digital. Então ele fica dando uma informação de que é uma pendência de regularização de saldo para fins rescisórios. Tem como resolver isso? Oficialmente não. O correto é que a empresa, seja no acordo, seja na sentença, transite o valor pelo FGTS, ou seja, deposite o valor e a multa na conta do FGTS para a pessoa sacar. Porém, o próprio judiciário não segue essa regra. Vou mostrar para vocês aqui uma resposta de uma consulta que uma das minhas alunas fez ao FGTS Digital sobre esse assunto, mas se você já assistiu algum vídeo sobre o FGTS Digital, que é publicado lá no canal da Superintendência do Trabalho, da DRT, né, você vai ver que eles falam isso, tá? Que o correto é o FGTS ser recolhido na conta e que não há previsão de entrega direto para o trabalhador. Inclusive, os vídeos que tratam sobre o módulo de e-social processo trabalhista, eles falam desse assunto claramente. Apesar do e-social processo trabalhista não fazer recolhimento de FGTS, ainda está sendo pela Serpip, lá pelos códigos de recolhimento de depósito judicial, mas ele comenta esse assunto, que não é permitido entregar direto ao trabalhador. Isso é um procedimento que é feito na justiça, mas é errado, pode gerar impedimento de emissão de CRF para as empresas. Por que não gera ainda? Pelo menos ainda não tive notícia de gerar. Porque a falta de depósitos no FGTS mensalmente pode ocorrer por vários motivos, além do depósito do empregador. Mas a falta do depósito, faltar o valor, pode ser um afastamento que o FGTS não monitora. Mas se você tem um depósito informado, declarado e não pagou, é débito. Então, se isso está lá no FGTS digital, já pendente de recolhimento e não pagou, e isso foi negociado na Justiça do Trabalho, então essa pendência que está lá, que foi quitada na Justiça, que você não vai conseguir abater uma com a outra, vai gerar um impedimento de você emitir sua CRF. A solução para isso era você recolher de forma correta pelo FGTS as guias que ficaram pendentes daquele trabalhador, ok? Mas se pagou via justiça, você tem que verificar o que você vai fazer. Uma solução seria você refazer o e-social, tirando aquele trabalhador daquelas movimentações todinhas para zerar o FGTS digital dele, que está previsto lá naquela guia. Ponto. Lembrando que se você não pagou de outros trabalhadores também vai estar pendente, né? Então, só estou falando de processo trabalhista. Então, se você pagou via justiça, seria você tirar todos esses recolhimentos que você já fez lá
e zerar a remuneração. Porém, quando você faz isso, você altera também a base de INSS e os valores de imposto de renda. Então, há consequências. O correto é, quando o seu advogado for fazer um acordo, que é o mais comum, é combinar com o juiz que o FGTS que está ali no acordo seja recolhido lá via FGTS digital. Então, a multa dos 40%, pega o saldo do FGTS, é só levar para o dia da audiência o saldo do FGTS que a pessoa tem e pagar a multa sobre aquele valor e botar no acordo. Então, a empresa apresenta a guia paga, ok? Vou mostrar para vocês aqui a resposta do FGTS digital com relação a essa possibilidade de entregar o valor do FGTS direto para o trabalhador. Então tá aqui, ó. Não há previsão no FGTS digital de qualquer forma de compensação de pagamentos não realizados por meio de guia de FGTS digital de recolhimento de FGTS relacionados a fatos geradores a partir de março de 2024. Isso aqui ele está falando porque a pergunta é sobre FGTS digital, mas nem antes na CEPIP não existia, tá? Então você vê que a lei que ele se refere é a lei do FGTS de 1990, que é a última lei que teve alteração, que centralizou na Caixa e tudo mais. Conforme artigo 26A da Lei 8.036 de 90, artigo 26A, para fim de apuração e lançamento, considera-se não quitado o valor relativo ao FGTS pago diretamente ao trabalhador, vedada sua conversão em indenização compensatória. Parágrafo 1º. Os débitos reconhecidos e declarados por meio do sistema de escrituração digital serão recolhidos integralmente acrescidos dos encargos devidos. Parágrafo 2º. Para a geração das guias de depósito, os valores devidos ao título de FGTS e o período laboral ao que se refere serão expressamente identificados. Tal entendimento é corroborado pelo Tribunal Superior do Trabalho. E aqui ele bota uma tese sobre esse assunto, conforme tese vinculada a recurso ordinário, que é alguma coisa dessa, que é o número do recurso. E aqui ele fala, nos casos em que o empregado, a juiz da ação trabalhista, pretendendo percepção de parcela relativa ao FGTS e a respectiva multa, os valores devem ser depositados em conta vinculada e não pagos diretamente ao trabalhador. Então, isso já é o entendimento do TST, só que os próprios juízes não seguem. E aí a empresa fica em maus lençóis, porque ela é obrigada a seguir o que o juiz mandou. Então, é importante que o advogado da empresa observe essa situação para evitar esse problema para a empresa, ok? Porque a solução que o FGTS dá é o recolhimento em duplicidade. Ou seja, você já pagou, ele quer que você pague aquele FGTS. Então, seria um recolhimento em duplicidade. Vê o que ele fala aqui, ó. E não paga diretamente ao trabalhador. Aqui ele coloca, nesses termos, para corrigir a situação de irregularidade verificada, no caso dela, ela já pagou lá no acordo judicial, e no FGTS digital ela não tem como zerar aquilo. Ele fala, para corrigir a situação verificada, o empregador deve efetuar o recolhimento devido, nos termos da legislação vigente. E aí gera esse problema. O que a empresa até poderia fazer, pensando aqui só no FGTS, é ir lá mês a mês no e-social, reabrir o e-social do trabalhador, criar uma rubrica de remuneração de FGTS pago na justiça, informativa dedutora, deduzindo para o FGTS, e refazer mês a mês para zerar o valor da multa, né? Ou deixar um valor irrisório para ser o caso de pagar daquele trabalhador. E aí teria que reabrir o FGTS digital, teria que abrir o e-social mês a mês para lançar essa rubrica para gerar outros valores de FGTS, para você manipular a informação do FGTS digital para não pagar em duplicidade. Se você for questionado judicialmente, você mostra lá que é um problema da própria Justiça com o Ministério do Trabalho.
porque a lei manda uma coisa, só que o juiz manda outra, e aí a empresa não tem o que fazer. O correto é que o seu advogado, o advogado da sua empresa e até o advogado do reclamante peça que o FGTS transite pela conta do FGTS, ou seja, que a empresa pague o que está no acordo ou o que está em sentença referente ao FGTS via Caixa Econômica, via FGTS, CFIP e FGTS Digital agora a partir de março. Ok? Não se esqueça, quer se consagrar no mercado? Vem para Staff Cursos. Aqui é só sucesso. Um abraço.